Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Respeite a Quaresma e a Sexta-feira Santa. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com o marido dela e com mais outras pessoas que estavam trabalhando na empresa. Ela conta que era uma noite de quinta-feira, quinta para sexta-feira santa, e eles estavam trabalhando no turno da noite. E quase no final do expediente, o chefe pediu para que eles fizessem hora extra. Ela conta que muitos disseram que não queriam fazer, mas acabaram cedendo à pressão dos outros. E quase no final do expediente, o chefe pediu para que eles fizessem hora extra. Ela conta que muitos se recusaram, não queriam fazer, mas acabaram cedendo à pressão. Então estavam eles lá trabalhando quando deu meia-noite e um pedaço de telha quase que caiu em cima de um funcionário. Todo mundo ficou assustado, mas continuaram trabalhando. Beleza. Quando deu 3 horas da manhã, o marido dela olhou pela janela, olhou para fora da empresa, já que esse pavilhão era metade fechado e metade aberto. Então o marido dela viu, no açude que tinha ali em frente, várias velas acesas. E aí ele chamou a galera para ver aquilo e todo mundo viu aquele monte de vela acesa no açude. Resultado, o turno acabou ali, ninguém quis mais saber de trabalhar, foi todo mundo embora. E ele, o marido da moça que nos conta esse relato, nunca mais trabalhou na Quaresma. Estive em uma rua de Sete Além? O moço que nos conta esse relato disse que postou essa história em um tópico no dia 2 de março de 2018 na comunidade de Sete Além no Facebook. Mas ele quer deixar claro que ele fez isso porque ele supõe que o lugar onde ele esteve possa ser Sete Além. Ele não tem certeza. Em 2007, ele era adolescente e morava no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, na rua Conde de Agrolongo. E nessa época ele tinha uma namorada que morava numa rua transversal a dele, na rua Costa Rica. E ele disse que fazia um curso de violão e guitarra no centro do Rio de Janeiro, toda segunda e quarta-feira. Mas nessa quarta-feira, o professor que ia dar aula acabou passando mal, então os alunos foram dispensados. Ele disse que era mês de agosto e choveu um pouco na parte da manhã e ameaçava chover mais na parte da tarde. Então ele foi até a Praça Tiradentes e embarcou num ônibus da linha 355, que deixaria ele praticamente na porta de casa. Mas como ele acabou ficando com a tarde livre, ele decidiu que iria então passar na casa da namorada. O ônibus seguiu tranquilo até ele chegar no destino dele. Quando ele desceu do ônibus, ele seguiu o caminho para a rua da namorada dele, quando de repente começou a chuviscar. E ele, para variar, não estava com um guarda-chuva, então ele arriscou uma corrida até a casa da namorada. E quando ele virou à esquerda para entrar na rua Costa Rica, parou de chover e ele parou de correr. Mas foi depois de quase 15 minutos de caminhada que ele reparou em 3 coisas. As árvores haviam desaparecido. E as casas pareciam todas velhas. E pelo tanto que ele andou, ele já deveria ter chegado na casa dela. Afinal, que rua era aquela? Ele pensou. Ele morava naquele bairro desde criança. Dificilmente ele se perderia por lá. Mais difícil ainda que existisse uma rua nas proximidades que ele não conhecia. Mas naquele momento ele estava numa rua totalmente estranha. Uma rua que parecia ter parado no tempo. Ele não viu pichações nos muros, nem lixo no chão, só que nada ali era novo ou bem conservado. Todas as casas tinham a pintura gasta, a tinta gasta e os portões enferrujados. E não havia ninguém na rua. Na dúvida, ele resolveu dar meia volta e voltar. E ele caminhou por cerca de meia hora ou mais. E nada daquela rua terminar ou de ter uma placa indicando o nome da rua ou alguma coisa. E ele ali totalmente sem rumo. Aí ele já estava tomando coragem para bater palmas em uma daquelas casas e perguntar onde é que ele estava.
Foi quando ele avistou um homem que vinha na mesma calçada que ele, na direção dele. O homem era alto e magro, aparentava ter uns 30 anos de idade e estava usando roupas velhas. Então ele foi até esse homem e pediu ajuda. E esse homem olhou por uns instantes para ele e disse: Você não é daqui. Então ele explicou para o homem que ele achava que ele estava na rua Costa Rica e ele queria voltar para a rua Conde de Agrolongo, mas acabou se perdendo por ali. E novamente aquele homem demorou alguns instantes para responder para ele e acabou dizendo: Vem comigo, eu vou te levar de volta. Foi quando ele perguntou para o homem o nome daquela rua, como se chamava aquela rua que ele estava, e o homem respondeu que era a Rua dos Ferroviários, que ele nunca tinha ouvido falar. E ele foi seguindo com esse homem pela mesma calçada, sem trocar uma palavra a mais. Por fim, numa esquina, ele reconheceu a transversal que era a rua dele. E aí ele virou, agradeceu ao homem pela boa vontade e o homem respondeu com um seco de nada. Respondeu e voltou pelo caminho. E ele conta que assim que ele pisou na rua dele, entrou na rua dele e virou olhar para trás, não era mais aquela rua esquisita que ele tinha acabado de sair, era novamente a rua Costa Rica. Ele ficou tão apavorado que ele correu para a casa dele. E da casa dele ele telefonou para a namorada e contou o que tinha acabado de acontecer, mas ela não acreditou numa palavra do que ele disse. E em casa ele procurou no computador a fim de localizar essa tal Rua dos Ferroviários, mas não encontrou nada, ele só encontrou uma rua com esse nome que fica no bairro Campo Grande, que diz que é absurdamente longe de onde ele morava. Meses mais tarde ele foi até o bairro de Campo Grande e foi até essa Rua dos Ferroviários para ver se era a mesma rua, mas não era. A rua era totalmente diferente da que ele esteve naquele dia. E ele termina dizendo que veio aqui contar esse relato porque ele tem certeza que aquela rua que ele passou não era desse mundo. O esqueleto que queria o meu pai. A moça que nos conta esse relato é de Maceió. E isso que ela vai contar pra gente aconteceu, na verdade, com a mãe dela. Certa noite, enquanto a mãe dela estava deitada na cama, o pai dela estava dormindo e a mãe estava acordada ainda. Ela estava assim quase que cochilando, mas ainda acordada. O pai dela dormia de um lado da cama, quase no canto da parede, e a mãe dela do outro lado. E na época não tinha porta no quarto, era só uma cortina. E ela conta que quando estava ali começando a dormir, cochilando, ela viu entrar no quarto, passar pela cortina e entrar no quarto, uma caveira segurando um papel e uma caneta na mão. E ela conta que diz que a mãe dela ficou parada olhando para aquilo, sem reação nenhuma. Ela não conseguia nem falar. E viu aquela caveira se aproximando da cama. E a caveira queria passar por cima dela. E a mãe dela lá, tesa, dura na cama. Foi quando ela conseguiu, quando a voz saiu, ela perguntou para a caveira: "O que você quer?" E a caveira olhou para ela e disse: "Eu vou levar ele." E o pai dela dormindo ali bem tranquilamente do lado. Nessa hora a mãe dela jogou as pernas para cima do pai dela e disse para a caveira: "Não vai levar nada não, sangue de Cristo tem poder." E ela repetiu essa frase umas 3 vezes e a caveira insistia e queria levar o pai dela. E aí a mãe dela começou a rezar com muita fé até que essa caveira sumiu. E o pai dela continuava ali dormindo tranquilamente, sem ter ideia da batalha que a mãe dela estava travando com aquela caveira, que tinha um papel e uma caneta na mão. No outro dia a mãe dela contou para o pai o que ela tinha visto naquela noite, mas ele não acreditou muito, até deu risada dela e foi trabalhar normalmente. E aí ela não lembra se a avó dela foi até a casa dela ou a mãe dela foi até a casa da avó, enfim. Mas a mãe contou para a avó o que tinha acontecido. E na época a avó dela era espírita, hoje a avó é falecida. E ela não sabe se a avó dela falou sério ou se estava tirando uma onda com a cara da mãe dela, mas quando a mãe contou isso, a avó disse o seguinte: "Minha filha, por que você não pediu os números da cena? O papel e a caneta na mão dela era para anotar os números da cena." Que naquela época não tinha Mega Sena, era só cena. Aí a mãe dela olhou para a avó dela e falou:
Mãe, como que a senhora quer que eu peça os números da cena se aquela caveira tá dizendo todo momento que quer levar meu marido? Nunca que isso passou pela minha cabeça. Eu queria mais que aquilo fosse embora e graças a Deus ela sumiu. E deixou meu marido em paz. E tenho fé de nunca mais ver isso de novo. Enfim, a moça que nos conta esse relato diz que hoje o pai dela é falecido, mas ele morreu muito tempo depois dessa história toda acontecer. Agora, o que ela diz que a intriga até hoje é: será que a avó dela estava certa? Por que será que aquela caveira tinha papel e caneta nas mãos? Sabe-se lá pra quê? Estão gostando desses relatos? Então não esquece de deixar o seu like aí, ó. Clica no likezinho, hein? A alma que queria o resto da vela. A moça que nos conta esse relato é a mesma do relato anterior, da caveira que veio buscar o pai. Ela diz que ela escutou essa história por alto, assim, pela mãe dela. Ela escutou a mãe dela contando essa história. Ela conta então que a avó dela, que era espírita, trabalhava de passadeira. Então ela pegava as roupas das pessoas, lavava, passava na casa dela mesmo e depois ia entregar para a pessoa. E a moça que nos conta esse relato diz que várias vezes acompanhou a avó dela nessas entregas. Sendo assim, segundo a mãe da moça que nos conta esse relato, a avó dela limpava o ferro de passar com os restos de vela, ou os chamados choros, o chorinho, eu acho, sei lá, o choro da vela. Certo dia, então, a avó dela acendeu algumas velas para a alma da cunhada dela. E quando as velas acabaram e ficaram só os choros, só os restinhos de vela, ela pegou esses restinhos para limpar o ferro de passar. Só que quando ela começou a passar as roupas, ela também começou a sentir uma presença estranha ali. E sentiu também uns arrepios. E como ela era espírita, ela já sabia do que se tratava. E continuou passando as roupas. Só que daí ela começou a ver um vulto que estava inquieto, não parava de passar, para lá e para cá. Ia para lá, vinha para cá, não estava sossegado ali. E parece que a pessoa para quem ela acendeu a vela, ou seja, a cunhada dela, não era assim uma pessoa muito boa também. E o vulto passando, andando de lá para cá, daqui para lá, de um lado para o outro, até que a avó se abusou e disse: Você tá fazendo questão do resto da vela, é? Deixa de ser ruim! Não já acendi as velas para você? Quer saber? Toma seus restos. Fica com essas porcarias, sua bicha ruim. E quando a avó dela jogou os restos das velas no mesmo lugar de onde ela pegou, no mesmo lugar que eles estavam, imediatamente o vulto sumiu. E aquela sensação de presença que ela estava sentindo também desapareceu. Daí a avó dela disse: Que mulher ruim! Até depois de morta fazendo questão de mixaria. Antes de continuar, deixa eu lembrar que existe uma loja do canal, a Loja Assombrada, e esta é uma das camisetas que você vai encontrar na Loja Assombrada. Essa é Egito Ufológico, ela brilha no escuro, muito bonita, e é uma das camisetas. Vai lá, dá aquela fuçadinha na Loja Assombrada, o link está na descrição, e as camisetas estão com 10% de desconto, é só usar o cupom CRIANÇA. Se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!